abençoado, batizado com o Espírito Santo, e eu não sei o que fazer, a gente já tentou tantas coisas. Então, se você achar que tem alguém que tem dificuldade para ser batizado com o Espírito Santo, você está olhando para ela aqui. Então, foram 21 anos, pastor Ivan. Meu Foram Deus, 21 21 anos. anos o senhor aguardou por essa promessa que está registrada na palavra de Deus. Exatamente. E 21 anos buscando, né? Foi Foi uma, 21 anos uma desejando. busca incessante. Com certeza, foi sim. Com certeza teve uns altos e baixos aí nessa trajetória toda, porque imagino que no momento você foi provado achando que talvez não ia acontecer. Com certeza, exatamente. Com certeza. Tem, nesse tempo você tem, vem desânimos, né? Vem a frieza às vezes, questionamentos, dúvidas. Será que Deus me ama? Será que Deus ama essa pessoa e eu não? Será que eu tô em pecado? Será que tem alguma coisa na minha vida, alguma maldição que tá na minha vida? E esses conflitos todos ia gerando muita tristeza. E é uma dor, né, que eu sinto até hoje, quando eu vou aí nas igrejas, né, ministrar a palavra do Senhor, por onde o Senhor me manda, e eu contemplo alguém que, poxa, eu tô aqui, tem um irmão ali que tá 5 anos, tem um irmão ali que tá 10 anos esperando, Nossa. tem um irmão ali que tá 20 anos, já peguei pessoas com 40 anos esperando, que já é pastor Meu de igreja, Deus do céu. já é senhor de idade. São 40 anos no evangelho, né? Então, são 40 anos de evangelho, mais a vida que ele teve pregressa, né? Então, esses dias um rapaz me chamou, um senhor me chamou, na verdade a filha dele me chamou, porque ele nem tinha muito contato com a internet, né? Sim. Ele me chamou 40 anos esperando para ser batizado com o Espírito Santo e tá louco para vir para São Paulo pra gente orar por ele Com certeza e vai poder receber. fazer esse. Com certeza. Com Se certeza, vir, não se tenho vir, vai dúvida receber. disso. Vai receber. Então, o que aconteceu com a minha vida é muitas lutas, né? E toda a batalha que foi para receber, né? A busca, os traumas e o destravar. E depois, por ter passado por toda essa escola de treinamento, hoje eu entender muito bem exatamente o que está na cabeça da pessoa, o que está no coração da pessoa. E quando a pessoa chega para mim, eu só de olhar, o Senhor já dá No bom tudo para mim. sentido, você se tornou um expert sobre isso. Sim, exatamente. A gente brinca assim, eu Você falei, consegue identificar, no bom sentido, lógico. com certeza. Porque o dom é de Deus, né? Com certeza. É ele que... Né? Sim. A gente até brinca, fala assim, ó, hoje eu sou bacharelado nisso aí, né? Porque, porque nada formado, pós-graduado. Pós-graduado, como for, é a escola da vida, né? Sim. Porque assim, aí a gente vai até abordar hoje aqui, uma das coisas que impedem e que atrapalham é justamente essa mentalidade, sabendo que é um dom de Deus, a gente achar que é Deus que faz tudo. A gente temos que fazer a nossa parte, né? atribuir a vontade de Deus tudo, até o falar em línguas. Quando a gente acaba descobrindo que tem detalhes, tem chaves, sim. né? Tem caminhos, tem posturas nossas, atitudes nossas que vão destravar o dom, com certeza é de Deus. Como pode pedir também que a pessoa receba. Exatamente, pode impulsionar, pode impedir, pode atrasar. E é esse o problema hoje de muitas pessoas que não recebem. Foram, assim como eu, fomos ensinados errado, né? Sim. Fomos ensinados que não, é dom de Deus, então quando Deus quiser, ele vai fazer. Esteja você dormindo, acordado, querendo falar ou não querendo falar, querendo viver ou não querendo viver, a hora que Deus quiser, ele vai te dar. E aí os anos passam. E eu observando, vi os relatos aqui do seu testemunho, fiquei bastante impactado. Nada mais, nada menos, uma história de 21 anos até o batismo com o Espírito Santo e ter uma trajetória pós o batismo. Agora, essa antes, né? No caso aí, esses 21 anos, também tem a história da sua conversão, Sim. seu encontro com Jesus. Sim. E foi mais ou menos... Eu sou um pastor jovem ainda, né? Glória a Deus. Você conheceu Jesus? Conheci Jesus com 20 anos. 20 anos. 20 anos, eu já estou, vamos para 24 anos na presença do Senhor. Ninguém usou calculadora. Não, né? E tá facinho, com 20 para, né? 24 tá facinho de fazer a conta, né? Ninguém sabe o que é 44 ainda.
Mas a unção do Espírito Santo nos deixa jovens, né? A unção Porque do quando nós Espírito Santo encontramos cuida de Jesus, nós. nós sabemos, né, que nós somos selados por Deus, né, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Sim, Sem o Espírito Santo, a pessoa não se converte de fato, porque com ele certeza. não é convencido da sua natureza pecaminosa. Mas sabemos que, óbvio que, vamos tratar sobre isso, que o batismo, a evidência É do evidência. batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas, Sim, que é a manifestação de poder, sim, da glória, da presença de Deus, que sim. é algo sobrenatural. Com certeza. Isso é Que- uma das confusões que acontece, pastor Ivan. Sim, É quando as pessoas misturam entre ter o Espírito Santo, que é o selo, né? Está que é selado, esse porque selo, você é de Deus, isso. Deus te comprou, você está Ah, mas propriedade de eu Jesus. ouço o Espírito, você ouve o Espírito Santo, sim. Mas quem me convenceu? Quem convenceu foi o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo em nós, né? Sim, O Espírito Santo em nós. Quando a palavra do Senhor em João 16, Evangelho de João do capítulo 16, fala que é ele que convence do sim. pecado, da justiça e Justiça do e do juízo. juízo. Então o Espírito Santo trabalhou dentro do meu coração, na minha conversão, e Aos trabalhou 20 anos, e no- você se manteve de pé. sim, Isso é uma busca incessante. sim, Então, isso é uma resiliência. Fala muito de resiliência, né? sim, Constância, com certeza. perseverança, que são coisas positivas, né? Com certeza. Que, Né, se não fosse assim como as pessoas como eu e que estão esperando, com certeza, meu irmão, não acho que você não tenha o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você e é por isso que você está na presença do Senhor até hoje. Eu busquei e você está aguardando também, ou está desejando o batismo, porque o Espírito Santo está colocando essa sede dentro de você. Porque quem mais colocaria uma vontade incessante de ser batizado com o Espírito Santo se não fosse o próprio Espírito Santo? De ter mais de Deus. É ele. Ele próprio. Quem que te dá a vontade de ler a palavra? Quem que te dá vontade de orar? Quem que te dá vontade de mais de Deus? É ele. É ele. Agora, o batismo não é o Espírito Santo em mim. O batismo é o Espírito Santo sobre mim. É, como está em Atos 2. Então, e foram revestidos do poder de Deus. É uma nova roupa. Uma roupagem nova. Para os nossos ouvintes que estão buscando, que quer conhecer mais sobre Deus, sobre tudo isso, é uma capacitação espiritual, algo Capacitação. Sim. que vem para revestimento, como está no livro Isso. de Atos. Exatamente. Uma capacitação. É como fala, né? Você tem a sua roupa e você recebe uma nova roupagem sobre você. Você é revestido, quer dizer, vestido de novo. Você é vestido mais uma vez. E essa nova roupagem é a capacitação. Capacitação É o mundo espiritual te vendo com outras vestes. E isso é muito forte. Os demônios te vê com outras vestes. Os anjos te ver com outras vestes. É o poder espiritual. É um poder espiritual que está sobre a tua vida. Então, são coisas diferentes. Ter o Espírito Santo é o Espírito Santo falando dentro de você. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação ministerial. É uma capacitação de ministério para você viver a totalidade daquilo que Deus tem. Entenda bem essa palavra, a totalidade. Por que a totalidade? Porque quando eu tenho o Espírito Santo, eu já fluo já. Ele fala comigo. Né? Tem pessoas que eu conheci que ela não foi batizada com o Espírito Santo. E o Senhor coloca o tempo todo as pessoas perto de mim. Mas ele já é usado em profecia. Sim, eu conheço pessoas que têm visões de Deus, têm palavra profética, tem revelação, tem tudo e não fala em línguas estranhas. Exatamente, exatamente. Precisa E aí essa pessoa não tem o destravado. Espírito Santo? Precisa ser destravado, Precisa então. ser destravado. Precisa ser destravado. Por isso que eu disse, o revestimento, né, a forma quando o Senhor te batiza e aí vem a arma poderosa da oração em línguas que você recebe, quando vem esse revestimento, aí sim você está apto, pronto para viver a totalidade. Esses 21 anos que eu vivi, foi 21 anos como homem de Deus. Foi 21 anos, quem me conhece, que sabe da minha vida, pode comentar aí nos comentários. Foi uma pessoa experimentada. Uma pessoa que eu pregava no parque, eu pregava no ponto de ônibus, eu dava escola dominical, eu dei escola dominical por 20 anos, fui professor de escola dominical, muitas pessoas aprenderam comigo, né? Eu apaixonado pela palavra de Deus.
mergulhado na palavra de Deus, buscava em oração, nunca me desviei, Glória né? a Sou Deus. casado há 20 anos, né? Acabei de completar agora bodas de porcelana com a minha esposa, 20 anos de Parabéns, casado. parabéns. E com ela mais 4 anos. Então, estou com a minha esposa há 24 anos, né? Porque antes de casar a gente noivou e tal, aquela Sim, coisa. sim. Então, temos a presença de Deus. Mas, e quem diz que... E aí, agora você que não foi batizado com o Espírito Santo, quem diz que isso nos conforta, pastor Ivan? Não conforta. Fala, poxa, se Deus tem mais, eu quero vir mais. Aquilo não me confortava, as pessoas olhavam pra mim e sentia muito a presença de Deus. E nos cultos, o cara que era batizado do Espírito Santo não sentiu o que eu sentia. Eu chorava, eu tremia, Pastor Luciano, eu tenho certeza que quem está ao alcance da nossa voz hoje Aleluia, glória a Deus. irá receber o mais de Deus. Eu creio. Através dessa entrevista, você vai receber um revestimento espiritual, não só, Aleluia. eu tenho certeza, não só batismo com o Espírito Santo, mas muito mais Sim. de Deus você irá receber hoje. Fique atento, fique conosco. Isso. Compartilhe, dê seu link, se inscreva. Deus tem um grande propósito a fazer na sua vida através do PalavraCast. Aleluia, glória a Deus, eu creio. É isso mesmo, pastor Ivan, porque outra coisa que eu aprendi, tem a mesma palavra em Atos 2, quando diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e foram revestidos do poder de Deus, né? E fala essa expressão, e todos foram cheios do Espírito Santo. Nesse dia, em Atos 2, eles foram batizados com o Espírito Santo. Sim. Mas sabe o que é interessante? Eu aprendi isso aí para você que já é batizado e você pensa assim, não, mas eu já fui batizado, então já aconteceu uma vez, não acontece mais. No capítulo 4 do mesmo livro de Atos, os discípulos estão passando por uma batalha espiritual e eles passam pelo processo de ter pregado e vão presos. E aí eles apanham lá, né? Conhece a passagem, eles apanham, sofrem. E os líderes ali, os sacerdotes, olham para ele e falam assim, ó, vocês estão proibidos de pregar no nome de Jesus. E apanharam, tomaram chicotada e tal, nós vamos liberar vocês, mas a próxima vez vai ser pior. E aí eles são liberados e vão embora. E aí eles voltam para o templo, se reúnem os discípulos. E quando os discípulos se reúnem, eles começam a orar e diz que Pedro começa a louvar a Deus, fica feliz, ele começa assim, glória a Deus, nós fomos dignos de receber açoites pelo nome do Senhor. Nós somos dignos de apanhar. E diz a palavra que o Espírito Santo tomou aquele lugar. E aquele lugar tremeu da glória de Deus. E sabe qual foi a expressão final? E todos foram cheios do Espírito Santo. Versículo 31. Aí, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E andavam e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Aí, tá vendo? Olha só que interessante. A mesma expressão, e todos foram cheios do Espírito Santo, acontece em Atos 2, quando eles são batizados, mas ela se repete em Atos 4, quando eles já eram batizados. E o que eu aprendo com isso? Eu posso ser novamente cheio do Espírito Santo. Eu posso novamente ser revestido de poder. Eu posso novamente ter um encontro tão poderoso com o Senhor e que a glória de Deus enche que eu venho ser revestido uma nova vez. Por quê? Porque as vestes não é um tipo só de veste. Cabe aquele versículo também, né? Que todo tempo sejam cheios. Todo tempo. Então, todos sejam alvos os vossos vestidos e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. A cabeça. Então, ou seja, então a gente nunca pode deixar faltar. Nunca pode. Sempre tem que continuar buscando. Exatamente. Porque assim, a pessoa acaba achando assim, não, eu fui revestido uma vez, então é só aquela vez. Não, mas você que anda com Deus e você tem sede de Deus, você que acompanha o PalavraCast, você que está sempre buscando mais do Senhor, você sabe que vai ter momentos que você vai ser novamente, sim, cheio do Espírito Santo e vai viver algo novo. Não é que você vai receber, porque você já recebeu as línguas, mas às vezes as tuas línguas trocam. Né? Às vezes você tem um novo variedade de línguas, né? Na variedade, você recebe um novo dom, você recebe uma nova autoridade. Então, por quê? Porque aquele dia você é revestido mais uma nova vez. Então, você que está ouvindo e já é batizado, nesse podcast, no PalavraCast, você pode ser novamente revestido, porque a mesma unção que batiza alguns, renova outros, traz novos dons para outros, novas autoridades para outros, e isso é espetacular, Pastor Luciano, me extraordinário. permita eu voltar no versículo 20 do mesmo texto que o senhor se referiu, que mesmo depois do Sinédrio,
Porque o revestimento espiritual tem um propósito, Com né? certeza. E no versículo 20 anterior aqui, passaram pelo Sinédrio, só que eles não desistiram de pregar a palavra de Deus. Diz Continuar. assim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, a capacitação espiritual, o revestimento espiritual, ele tem um propósito de a gente Com seguir certeza. adiante e propagar o evangelho de Jesus Cristo. Sempre tem propósito. Sempre tem Glória a Deus. propósito, é isso. É espetacular. Coisa- Coisa linda, né? A palavra do Sim. Senhor é linda e isso é uma palavra que sempre me encantou, né? É você ser confrontado, assim como o batismo, né? Aqui tem um confronto de ministração, de pregação, Sim, mas as pessoas que não são batizadas, elas têm um confronto. sim. É um confronto de falar assim, não é pra você, é um confronto de falar, não, você não é de Deus. Porque o outro chegou depois de você e você tá aí e o outro é mais de Deus do que você. É um confronto, o diabo sopra no ouvido da pessoa, pra pessoa desistir. Falar, você não tem ministério coisa nenhuma. Como que você não tem um ministério se chega uma pessoa, um jovenzinho, uma criança, recebe o que você nunca recebeu? Então, é um confronto. E aí a pessoa fala, não, mas eu vou continuar, eu não vou desistir. Eu sei que Deus me chamou, como aconteceu comigo, né? Eu desde o começo, pastor Evan, desde o início, desde as primeiras pessoas que eu conheci na igreja, as primeiras pessoas que eu via ser usada em línguas, em profecia, eu achava espetacular aquilo, eu achava muito lindo, eu chorava, né? Eu falava, eu quero ser assim, eu quero viver isso, eu vi um profeta entregando uma revelação, e eu achava aquilo extraordinário. Então, essa sede sempre teve no meu coração, e é por isso que eu nunca aceitei desistir. Mesmo não foi. Porque às vezes eu vejo pessoas que estão. Ela fala assim: não, eu tô aguardando e tal. Irmão, uma coisa é você esperar, outra coisa é você desejar. Né? Porque o esperar em Deus não é ficar parado assim, eu tô aqui esperando. O esperar em Deus é esperar em oração, é esperar em desejo, é esperar em busca, é esperar dizendo para os céus que você quer. E era nesse nível, eu tenho certeza que tem pessoas assim. Eu tenho certeza. Eu já vi muita gente assim, aquela pessoa que você tá olhando para a igreja e você vê aquela pessoa mais tomada, mais chorando, é aquela pessoa não é batizada. É aquela pessoa que tá Já, desejando, já vi muito. né? Aí você olha pra pessoa e fala, meu, é aquela pessoa que o céu quer tomar ela. E ela sente Deus, ela se rasga, porque o coração dela deseja, pastor Ivan. O coração dela deseja. E às vezes tem aquela pessoa que já recebeu e ela está conformada, mas ela não entende essa palavra, que o Senhor sempre tem mais. O mais de Deus. O mais de Deus. E Exatamente. E hoje você que está nos ouvindo vai receber o mais de Deus. É isso. Deus tem mais pra você. Glória a Deus, que coisa Deus tem linda. mais pra você, Deus tem mais pra nós, Deus tem mais pra todo aquele que deseja. Eu sempre gosto de dizer, tem um pessoal que me acompanha que acha até bonito, eu sempre digo, Deus, o nosso Deus é fonte inesgotável. Ele é fonte inesgotável, nunca acaba. Toda vez que você quiser mais de Deus, está disponível. Todas as vezes, hoje nós estamos aqui sentindo o Senhor. Nós já estamos sentindo a presença de Deus aqui, nós já estamos sentindo a presença dos anjos do Senhor aqui. Todas as vezes que você quiser mais de Deus, vai ter mais de Deus. Eu não sei o que Todas vai as vezes que você, o dia que você quiser, hoje eu tô com vontade de orar. Quando você for lá pra fonte, tem água nova pra você. beber Você vai pra dessa madrugada. Eu tô na madrugada, eu quero buscar mais o Senhor. Você vai lá na madrugada, tem fonte de águas vivas pra nós lá. Jesus falou com aquela mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais Nunca mais terá sede. O Salmo 1, né, que fala assim, aquele que não se assenta no caminho dos pecadores e deseja a lei do Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Agora, o interessante dessa palavra é que é um ribeiro de águas, não é um lago. Não é uma fonte de água, não é uma água parada. O que é um ribeiro? É uma água corrente. Água corrente. É uma água que se o senhor for lá, se o senhor for num ribeiro hoje e beber aquela água e volta lá amanhã, é a mesma água? Não, ela É outra água. É uma água nova. Então o Senhor tem renovo para nós todas as vezes que você buscar o Senhor. O perigo é água parada. Água parada não é de Deus. Mas o Senhor diz, ele é fonte, ele é um rios de águas vivas. É um ribeiro de águas que todas as vezes você está aqui ouvindo esse Podercast, você está ouvindo essa palavra cast, esse podcast, esse vídeo, essa palavra, essa pregação, você está buscando da fonte, você vai receber algo novo do Senhor. Todas as vezes e isso é extraordinário, o Senhor não é uma coisa monótona, né? Não é aquela coisa repetitiva. E às vezes eu vou pregar em igreja e eu olho para a igreja e falo, meu Deus, essa pessoa acha que Deus é repetitivo e chato.
mas é porque não entendeu a fonte ainda. Quando você vai com sede beber dessa fonte, aleluia. Quando você vai com sede beber dessa fonte, desesperadamente beber dessa fonte, sempre tem água fresca e nova e novidade de vida. E vai saciar a sede daquele dia, como vai saciar a sua sede nesse dia. O Senhor tem coisas novas para o teu ministério. O Senhor tem coisas novas para a tua vida espiritual. Sempre tem coisas novas, pastor Ivan. Meu Deus. E eu voltando um pouquinho lá, porque estamos falando de uma história de 21 anos, e passando pela sua conversão, você já exercia parte do seu ministério na área de ensino. Também eu estava vendo os relatos que você teve uma experiência profissional e você abriu mão de algumas coisas Sim, para viver uma vida ministerial, viver o mais de Deus. sim, E verdade. fala um pouquinho para nós do seu testemunho aí, do sua trajetória. Você tem uma trajetória como atleta, como Isso. profissional, né? E Foi. você, uma coisa que você amava, e nessa trajetória desse tempo você abriu mão para viver Isso. o mais de Deus. Conta para nós um pouco É sobre verdade. isso. É exatamente. Eu fui atleta e professor de capoeira. Eu fui atleta por 5 anos e depois eu dei aula por mais 10 anos. E eu formei professores, cheguei a formar professores também que também davam aula. Então eu fui muito dedicado a isso. Eu saí em revistas, eu saí em DVDs. Você procurar, tem até DVDs, até hoje tem DVD que eu apareço. Pela minha dedicação, aquilo realmente eu amava. Na verdade, eu amo ainda, né? Sim. E a gente vai chegar nessa questão, porque não é porque a gente deixou de estar que saiu do nosso coração. E isso mostra, na verdade, a sua entrega. Porque quando aquilo não tem mais realmente nenhum valor para você, acabou. Aquilo já não te custa mais nada. Mas quando você ainda tem, que é como se fosse uma pessoa que, por exemplo, a vida inteira teve uma vida promíscua com mulheres e tal. Ele sabe que ele tem que lutar com aquilo a vida inteira. Aquele cara que é alcoólatra, ele sabe que ele nunca vai perder o desejo. Ele sempre vai falar, poxa, aquilo ali é bom pra mim. Como é o pecado. O pecado é bom, né? É saboroso no momento, mas depois te leva à morte. Então, a capoeira pra mim até hoje, esses tempos eu fui fazer uma viagem e eu vejo nos lugares, o pessoal começa a tocar, aquilo me chama a atenção. Eu sei, minha história volta lá atrás. Então, só que eu sei o que Deus tem comigo. Eu falo assim, hoje eu precisei entregar aquilo que era precioso para mim para encontrar algo mais precioso, que é a presença do Espírito Santo. Então isso mostra para Deus que eu ainda decido hoje. Todos os dias nós decidimos pelo Senhor, não é, pastor Ivan? Sim. E Todos os eu dias. achei muito interessante o seu testemunho de vida e fé. Você usa a expressão, abandonei o Isaac. Deixei o Isaac. Deixei o Isaac. Entreguei. Entregar o Isaac dói, né? Entregar o Isaac dói, com E certeza. muitas das vezes a renúncia, que você tem uma história de renúncia também. Sim. Então, abandonar o Isaac, renunciar, isso fala muito da vida cristã. Exatamente. Que faz parte do ministério que a gente faz carrega parte, hoje, né? Faz parte. Mas a entrega, muitas das vezes, é aquilo que você mais gosta. Com certeza. É aquilo que você mais ama, como você falou, não deixei de amar, mas eu entreguei no altar. Como Abraão, no monte. Isso. Ele não tinha como deixar de amar o Isaac, Deus não queria, Deus não aceitava, né, na cultura o sacrifício de humano, filhos, era verdade. algo pagão. Sim. Mas ele tinha uma fé tão poderosa em Deus que ele sabia que Deus podia fazer até ressuscitar o filho dele ali. Sim, exatamente. Ele tinha uma fé poderosa. Abraão foi considerado o pai da fé. Com certeza. E muitas das vezes nós entregamos algo no altar, como Abraão entregou Isaac, ele montou tudo o altar, preparou e colocou o filho dele para imolar. Sim. Mas o cordeiro já estava morto, o Senhor proveu. Desde a fundação do mundo. Isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Mas só que muitas das vezes, mesmo que o preço da salvação está pago, está tudo pago no mundo. Jesus já pagou, porque nós não teríamos como pagar. Com certeza. A dívida do pecado. Só que Deus quer de nós ainda, eu achei muito interessante e exige real. Da gente. Deus exige de nós ainda renúncia. Entrega, renúncia, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso daí não tem como negar. Não a vida tem como cristã,
ela é uma vida de renúncia. Fala Com para nós aí certeza. sobre isso. Eu tenho convicção, pastor Ivan, que se eu não tivesse entregado a capoeira como meu Isaac, porque a capoeira para mim é o meu Isaac. Se eu não tivesse entregado, com certeza eu não viveria o ministério no nível que eu vivo. E isso é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem. Porque tem gente que vive um ministério sem entregar Isaac, mas ela vive um ministério. E, Mas às vezes não é no nível que o Senhor pastor, queria me entregar. permita, o Isaac é como se fosse uma oferta. Sim, Porque exatamente. o que a Bíblia fala? Nós levamos a oferta até o altar, deixa lá e volta e pega depois? Não, nunca mais A pega. oferta fica onde? Fica entrega no altar e Fica deixa no lá. altar. A nossa vida tem que Tem que ser ser assim. entregue no altar Exatamente. como oferta. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas perdem também, né? Forte, né? É forte, a gente tem que fortíssimo. fazer Porque a pessoa uma volta. exegese sobre tudo isso Às vezes a aí. pessoa volta. É o que o senhor tá falando. Entregou e não quando pega mais. volta- Aí perdeu a benção. Perde a autoridade. Perde a autoridade espiritual. Então, assim, pra mim, né? A capoeira. O meu trabalho era todo voltado pra capoeira. Eu dava aula em várias escolas e era de capoeira. Então não Eu foi tinha fácil, academia. não foi fácil. Eu dava aula em academias. Não foi fácil. Eu tinha uma academia e na academia eu também dava aula. Eu tinha professores que dependiam de mim. Eu tinha muitos alunos, né? E toda a minha vida foi montada nisso. Foi 15 anos, né? Não foi Eu acredito foi que 15 não meses. foi fácil você renunciar Não, a tudo não isso foi em fácil. prol do Evangelho de Jesus para viver o mais de Deus que o senhor vive hoje. Você vai Exatamente. falar o pós. Isso, exatamente. Esse tempo dessa vivência com a capoeira foi o conflito, porque foi praticamente junto. Eu me converti, eu entrei na capoeira um pouco antes, né? Coisa de 3 anos. E aí depois eu me converti. Então pra tirar. Aí tem muita gente que se apoia nisso, né? Se apoia assim, não, mas é o que eu. Às vezes o cara tem uma vida, por exemplo, de pecado e o trabalho dele, ele sabe que não é mais pra fazer, mas ele diz assim, poxa, é da onde eu vivo. Eu vou viver do quê? Entende? Esses dias chegou esse conflito pra mim com uma pessoa que ainda tem uma vivência com criminalidade. Mas tá na igreja. Frequenta a igreja. Está na igreja todo domingo. Mas aí fala assim, mas eu vou viver do quê? E aí a pessoa se justifica de não tomar uma decisão e não entregar o seu Isaac. Aí é o que eu tô dizendo. Ele vai deixar de estar na igreja? Não. Vai deixar de talvez viver um ministério? Não. Eu vivia esse ministério. Eu estava ainda na capoeira. Eu era o líder de jovens. Eu liderei jovens por 10 anos. Depois de liderança de jovens, eu fui ungido evangelista. Fiquei evangelista por mais 8 anos. Dava escola bíblica e tudo dentro da capoeira. E assim, a igreja em si, a igreja que eu congregava, ela não me questionava sobre isso. Mas era eu e o Senhor. Eu sempre com a minha consciência querendo agradar a Deus, mas ao mesmo tempo com conflito em saber, é isso que tá me impedindo de ser batizado ou não é? Eu tinha esse conflito. Então, às vezes eu achava que era, às vezes eu achava que não era, às vezes eu achava que não tinha nada a ver. Sim. Então, eu fui adaptando a capoeira para as coisas que eu sabia que não era boa. Então, tinha músicas, muitas músicas. Quem é da capoeira, quem já viveu, sabe que canta muito música de religiões afros, que fala, tem hora que é algumas coisas disfarçadas e tem hora que é coisa descarada mesmo, que você fala o nome do demônio e pronto, cantando, né? E tocava tabaco, passava por tudo aquilo. O que eu comecei a fazer? A gente orava antes da aula, orava depois da aula. Eu peguei as músicas que falavam e falei, essas músicas que a gente não canta mais. Sim. Comecei a fazer algumas uma mudança coisas de comportamento, de hábitos. de hábitos com os meus alunos. Aí tinha alguns que gostavam, alguns que não gostavam, enfim. E eu cheguei, como era novo convertido, eu chegava também e falava, gente, eu quero trazer um estudo bíblico. Comecei a dar escola dominical para os alunos da capoeira. Terminava a aula de capoeira, agora vamos fazer estudo bíblico. Aí tinha uns que ficavam, outros não queriam ficar. Eu vou dar aula, mas primeiro vamos fazer a sabatina primeiro aqui. E aí a gente foi fazendo, vamos levando, né? Só que o tempo foi passando e o batismo com o Espírito Santo não acontecia. Não acontecia, né? E aí eu buscava, e assim, foi uma busca incessante. Então eu orava, eu chorava, eu subia monte, tudo que vocês imaginar que daria para ser feito, a gente fez. Congressos, eu trabalhava na obra, eu era um líder, né? Eu jejuava, eu fazia campanhas de jejum, eu fazia campanhas de monte, eu ia para
pedia para as pessoas orarem por mim, né? E o Senhor falava muito comigo, usava muitos profetas de que tinha um ministério sobre a minha vida, que eu tinha um ministério. Então isso era um conflito para mim, mas como que eu tenho um ministério, como que eu vou ser um pastor um dia e isso não acontece? E o tempo foi passando e aquilo foi me matando. Então eu ficava caçando tudo para ter a vida mais ilibada possível, para saber se eu tinha alguma coisa. E aí acabou chegando em pensar que poderia ser a capoeira. Eu falei, bom, se eu já tirei tudo, se eu busco, se eu faço, se eu corro e tal, e não acontece, provavelmente deve ser a capoeira. E aí eu comecei a trabalhar num processo comigo de me preparar para entregar a capoeira no altar do Senhor. Ah, outra coisa, eu sou formado em educação física e eu estudei educação física por conta da capoeira. Eu fui fazer educação física porque eu era tão infiltrado na parte de corporal que eu me falei, bom, eu vou fazer alguma coisa dentro da minha área, porque eu sendo formado em educação física abriria outras portas para mim na própria capoeira. Sim, com certeza. Então, assim, eu estudei 4 anos na faculdade para executar também a capoeira. Então, assim, eu entregar a capoeira era rasgar meu diploma. E hoje, tanto é que hoje eu não atuo mais na educação física. Eu só sou formado, mas eu não faço mais nada disso. Minha profissão mudou tudo na minha vida. Meu quando Deus eu entreguei, do céu. porque não foi apenas o esporte. Ah, não era um hobby pra mim, era a minha vida.